Tudo bem com você? Boa noite, estou te esperando. Hoje o tema é hábito. Como criar um novo ou substituir um hábito que você considera ruim. Estou aqui te esperando. Enquanto a gente espera, vamos conferir se a transmissão está bem. Boa noite para quem já está chegando. Pode me dizer de qual província você é? Boa noite, Camila. Tudo bom com você? Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o hábito. Como nós podemos criar um novo hábito ou substituir um hábito que a gente não gosta muito. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou procurar acompanhar por aqui, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no meu smartphone. Gente, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, hoje aconteceu uma coisa que eu acho que preocupava a comunidade de uma forma geral e graças a Deus foi resolvido. Uma garota, desculpem o barulho, viu? Passou um carro barulhento. Uma garota que estava desaparecida desde o dia 21, domingo à tarde, foi encontrada, foi localizada. A garota era de Nishio e ela foi localizada sã e salva para alívio dos pais, né? Então essa foi uma notícia que sensibilizou a comunidade e graças a Deus ela foi encontrada bem, não é verdade? A gente, na verdade, nunca sabe o que se passa pela cabecinha dos jovens, não é? Ela tem 15 anos e da mesma forma que aconteceu com essa família, também pode acontecer com qualquer um de nós. Mesmo que tenha muito amor, que tenha muito diálogo, né? A gente não sabe realmente o que se passa. Me perdoe, viu, gente? Tá passando uma ambulância aqui e eu não tenho como evitar esse barulho. Desculpem pelo transtorno. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos começar a falar sobre o hábito, né? Nós temos vários hábitos na nossa vida. Por exemplo, escovar os dentes, levantar num determinado horário do dia, passear com o cachorro, para quem tem cachorro, né? Almoçar ou jantar num determinado horário. Tudo isso são hábitos que a gente vai criando no decorrer da nossa vida, e alguns são hábitos considerados bons e outros ruins. Como a gente tem falado em mudança de hábitos alimentares, né, para uma vida melhor, então boa noite, Argeno, tudo bem? Então hoje eu resolvi abordar esse assunto porque eu perguntei para a audiência na semana passada e foi um dos temas selecionados. Eu ainda tenho muitos maus hábitos, né? E eu quero compartilhar com você como eu consegui fazer a introdução de novos hábitos um pouco mais saudáveis ou então criar novos hábitos ou um novo hábito, né? Então eu vou contar aqui uma pequena historinha que aconteceu comigo e com uma amiga minha. Ela dizia, a gente conversava muito sobre essa questão da vida sedentária. Eu também era sedentária. Então eu ficava o dia inteiro sentada na frente do meu computador e nada de fazer exercícios. E eu queria fazer exercício. Então, o que é que eu fiz? Eu dei um jeito, eu vou contar qual foi esse jeitinho para você daqui a pouquinho, e comecei a caminhar. E lógico que isso demanda um certo tempo, que eu também vou falar sobre este assunto, né? Quanto tempo a gente leva para mudar, para criar ou para estabelecer um novo hábito. Porque tem um mito aí que corre entre os coaches e life hackers, mas tem um trabalho científico falando sobre esse assunto. Bem, então eu era sedentária e precisava sair para caminhar. Queria sair para caminhar.
E eu tinha uma vizinha na época que também precisava sair para caminhar, até por recomendação médica, no caso dela, né? E então, o que eu fazia? Eu precisava de uma motivação. E eu batia lá na porta da casa dela todos os dias, quando era possível, para que nós caminhássemos juntas. E assim eu consegui criar este hábito de sair para caminhar. A minha amiga, infelizmente, ia de vez em quando. Aí, mais recentemente, uma outra amiga me disse que nós estávamos também conversando sobre sedentarismo, e ela disse, mas eu não tenho tempo. Aliás, essa é uma desculpa que eu ouço muito, né? Eu não tenho tempo, é a primeira coisa que as pessoas dizem, não tenho tempo. Oi, Sofia, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu disse, peraí, eu sei que a tua agenda é corrida, né? Quem é mãe, quem é esposa, né? Trabalha fora e etc e tal, eu sei que tem uma agenda mais corrida do que a minha, por exemplo. Aí eu disse para ela, não é possível que você não tenha tempo, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente cria esse tempo. Então eu falei para ela, vamos dissecar o teu tempo, né? Como é que é a tua agenda diária? E eu fui fazendo perguntas para ela, e ela foi me contando, e eu detectei que num determinado período da manhã, entre o horário que a filha dela ia para a escola e até ela começar a trabalhar, ela tinha um tempinho que ela poderia usar para caminhar. E aí eu disse para ela, tá aqui, ó, já encontrei o tempo para você. E ela disse, não, mas eu não tenho tempo, não dá, você não consegue me entender, né? Porque as pessoas se vitimizam ainda por cima, né? Quem não entende sou eu. O interlocutor está sempre achando que está na razão, claro, né? Esse é o ponto de vista. E antes eu não respeitava muito a opinião, esse tipo de opinião não. Hoje eu procuro relevar, porque eu acho que cada um faz de acordo com a vontade própria, porque tem isso também. Bom, quando eu sugeri para minha amiga que ela teria esse intervalo no período da manhã, eu falei para ela, abra a tua cabeça, né? Procure enxergar que você tem esse tempo e que você vai poder fazer uso desse tempo e que você vai ter um benefício maravilhoso. Daí, de tanto eu insistir, ela resolveu começar a caminhar. E para ela se motivar, ela gravava vídeos, né? E postava no Facebook. E foi bacana porque ela criou esse hábito e hoje ela não volta mais atrás. Porque, na verdade, é o que eu converso muito com ela, e comigo acontece a mesma coisa, quando eu não saio para caminhar, o corpo pede, então eu preciso sair para caminhar. E assim eu criei esse hábito. E às vezes está chovendo, ou então em dias de muito frio, Michele, boa noite, tudo bem? E aí eu assim mesmo eu quero sair para caminhar, né? Pode ser na chuva, no sol. Agora está chegando o verão e mesmo num dia de sol intenso, eu quero tomar vitamina D, apesar de suplementar D3, eu saio para caminhar. Então foi este um hábito que eu introduzi na minha vida. Boa noite, André, tudo bem? Então, eu vou contar aqui para você mais uma outra historinha, só para você ver como é que as pessoas às vezes têm resistência e a gente tem que respeitar isso, né? Não dá para impor. Outro dia eu saí com umas amigas e daí uma delas, uma menina que eu não conhecia, amiga de uma amiga minha, me contou que ela sofre muito porque ela tem eczema atópico e papapá, e contou lá a história dela. E eu fiquei ouvindo atentamente o que ela tinha para me contar. No passado, eu também já tive o que em japonês a gente chama de atopia, você já deve ter ouvido falar. É uma doença que aparece na pele. E eu disse, daí eu esperei ela terminar de contar e eu falei, eu também já tive eczema atópico no passado e eu sarei, eu não tenho mais, faz mais de 2 anos que eu não tenho mais crise. E normalmente eu tinha esse tipo de crise no inverno, então para mim o inverno era um inferno. E eu estava contando isso para ela, só pincelei. Daí ela disse, como é que você curou isso? Eu falei, não sei se eu estou curada, mas já tem 2 invernos que eu não sofro desse problema.
eu penso que seja por causa da minha mudança de alimentação, ou seja, introduzir novos hábitos alimentares. Um deles foi cortar o glúten. E daí ela, japonesa, disse assim, eu já ouvi falar nisso. A minha prima, inclusive, cortou o glúten e ela sarou do atopia, do eczema atópico. Eu falei, e você não pensa em fazer isso? Porque ela diz que ela sofre muito, muito. Ela falou, não penso não, sabe por quê? Eu não consigo viver sem macarrão, sem pizza, e se eu deixar de comer macarrão ou se eu deixar de comer pizza, eu vou ficar estressada. Eu fiquei pensando, vai continuar estressada se continuar comendo glúten, né? Porque, inclusive, só o fato de tirar o glúten, a gente já tem uma melhora significativa. Boa noite, Marco Sensei, do Chateau Pro. Ele inaugurou um espaço aí em Mie, viu, gente? Se vocês precisarem de massagista, quem é de Mie, pode procurar aí o Marcos Oshiro. Então, a pessoa não sabe que se ela cortar o glúten, ela já vai ter um ganho significativo de melhora no humor. Então, ou seja, ela vai ficar menos estressada. O eczema atópico já está comprovado, aí tem vários trabalhos científicos, inclusive, que o fato de você cortar o glúten, só de fazer isso, a doença desaparece. É lógico que tem o fator estresse também. Mas se você vai viver com um humor melhor, né, e você diminui essa quantidade de estresse diário, com um novo hábito que não leva tanto tempo assim para a gente se acostumar, eu acho que vale a pena, né? Você ganha qualidade de vida. Mas enfim, eu nem discuti com a garota, porque eu a conheci nesse dia, e se ela diz que ela prefere continuar comendo macarrão, pão e massas, porque ela adora, e se ela deixar de comer vai ficar estressada, então quem deve saber da dor dela é ela mesma, né? Então vamos falar aí sobre o hábito. Segundo um jornalista, o nome dele é Charles, eu não sei se a pronúncia está correta, Duhigg. Ele escreveu, ele é jornalista, mas ele resolveu fazer uma pesquisa sobre o hábito. O livro dele chama-se O Poder do Hábito. Se você puder comprar, eu não tenho aqui para mostrar porque eu tenho só na edição, na versão digital. E esse livro é muito interessante. Ele diz que, não só ele, como também os neurocientistas, dizem que o hábito é formado por 3 fatores. Então vamos lá, prestar atenção. 3 fatores. O primeiro deles é o gatilho, né? Ou seja, o que é que dispara a vontade, essa criação desse novo hábito. O segundo é a rotina, ou seja, a rotina e a disciplina, né? Essa combinação. Você vai fazendo todos os dias a mesma coisa, e isso acaba virando um hábito. Isso parece ser óbvio, né? Mas eu vou falar mais sobre esse gatilho porque é uma coisa muito interessante. E o terceiro é a recompensa. Tudo que a gente faz, né, e que vira hábito só se instala como hábito por causa desses 3 fatores. Então, o primeiro é o gatilho, a segunda é a rotina e o terceiro fator é a recompensa. Então vamos aqui voltar lá na nossa infância e você vai se lembrar do quanto que... Boa noite, Zé Luiz, tudo bem? O quanto que a sua mãe, ou seu pai, ou a sua tia, ou seu padrinho, sua madrinha, pegaram no seu pé para aprender a escovar os dentes e transformar isso num hábito, né? Qual foi o gatilho? O gatilho foi a mamãe ficar lá falando: filhinho, filhinha, venha cá escovar os dentes. Quando a gente ainda era bem pequenininha, tinha lá seus 2 anos, 1 ano e pouco, quando começam a nascer os dentes. E daí, o fato de você fazer isso todas as vezes depois de uma refeição, vai estabelecendo uma rotina e acaba virando um hábito. Qual é a recompensa que a gente ganha? Boa noite, Mônica, tudo bem? Qual é a recompensa que a gente ganha escovando os dentes? A sensação de frescor, de higiene, né? Então,
Essa é a recompensa. Então, se você parar para pensar, todos os nossos hábitos são formados deste jeito, com esses 3 fatores. E aí, como a gente vem falando bastante em mudança de hábitos de alimentação, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo de uma pessoa que não toma muita água. O que é que ela tem que fazer? Parece ser bem óbvio, né? Tem que tomar água. Mas tem gente que não toma. Eu era uma que tomava pouca água por dia. Eu tomava muito café, mas eu não tomava muita água. Só passei a tomar água, sabe quando? Eu li um livro que dizia que um dos melhores alimentos para o cérebro, que 2 bons alimentos para o cérebro são a gordura boa e a água. Eu falei, opa, se eu quero melhorar minha produtividade, né, e eu quero deixar aquela doença que tem o nome de um médico alemão, o Alzheimer, distante de mim, eu vou começar a tomar água, né? E como é que eu comecei a tomar água se eu não tinha esse hábito? Não adianta eu ir lá, quer dizer, adianta sim eu ir lá comprar uma água de boa qualidade. Mas de nada adiantaria eu comprar água de boa qualidade e deixar ali em cima do meu armário ou à minha vista. Então, eu precisei criar um gatilho. Então, aqui entra o gatilho. Qual foi o meu gatilho? Meu gatilho foi programar, além de colocar uns post-its aí, tome água, faz bem para o cérebro, melhora a produtividade. Eu comecei a programar vários alarmes no meu smartphone. Então eu programava lá. De manhã era fatal, eu já acordava e tomava água, isso era um hábito que eu já tinha, e não tomo água gelada, nem no verão. Desde que eu estudei um pouquinho sobre medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, eu só tomo água morna ou em temperatura ambiente. Também foi um hábito que eu criei. Bom, então voltando à água. Eu criei vários alarmes durante o dia. Por exemplo, se eu tomei água às 7 da manhã, então eu já punha lá de hora em hora, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Para eu tomar pelo menos um copo d'água. A minha meta era tomar 2 litros de água por dia. Boa noite, Júnior. Obrigada aí por ter compartilhado. Então, a minha meta era 2 litros de água por dia. Então, imagina uma pessoa que tomava talvez meio litro, sei lá, 1 litro de água, ter que tomar 2 litros. Consegui. E qual era a minha recompensa? Só de eu pensar que eu estava fazendo um benefício aqui para o meu cérebro, nossa, isso para mim já era uma baita de uma recompensa. Então, foi muito bom ter introduzido este hábito na minha vida. E até cito no meu blog, que depois vocês vão poder dar uma olhadinha lá, como é que funciona esse processo. Vocês podem conferir, você pode conferir. O Dr. Juliano, na palestra que eu assisti em Ogaki, disse o seguinte para a seguinte pergunta de uma pessoa lá da plateia, que inclusive estava sentada do meu lado e é minha amiga. Ela disse, e como é que eu faço para deixar de comer doce? Né? Ele disse, olha, quando te der vontade de comer doce, coma um torresminho. E o marido dela, que é o Roberto Martins, lá da Belmarte, faz um torresminho maravilhoso. Então eu disse para ela, você já tem aí, né, um caminho para criar um novo hábito. Então, pode ser assim também. O gatilho eu quero deixar de comer doce porque eu estou engordando. Ou então porque está fazendo mal para a minha saúde, sou diabético. O segundo você criar esse hábito, né, de deixar de comer doce, por exemplo. Mas a recompensa é substituir o doce por um pedaço, por um torresminho. E é saboroso, né? Então você vai ter uma recompensa boa ainda por cima, além de ter benefício para a saúde. Então você pode fazer dessa forma também, porque quantos de nós temos o hábito de comer uma sobremesa depois do almoço ou depois do jantar, né? E a gente na verdade não precisa de comer doce, não é verdade? Podemos substituir isso por um pedaço de fruta, né?
por um torresminho, como disse o Dr. Juliano, que eu achei muito providencial. Então, agora que você já compreendeu quais são esses 3 fatores, vamos agora pensar aqui quanto tempo leva para instalar um hábito. Antes de eu falar desse tempo, deixa eu só contar o que o jornalista, o autor desse livro, O Poder do Hábito, disse. Ele diz que tinha um hábito de comer cookies, né, que são os biscoitinhos, lá pelas 15 horas todos os dias. Com isso ele ganhou 3 quilos. Aí ele começou a estudar qual era o gatilho dele. E essa é uma dica bem interessante para você, caso você queira mudar algum hábito. Ele começou a adotar todos os dias... desculpa, meu computador está falando sozinho ali. É a Siri. Então ele começou a listar o que é que disparava esse gatilho nele. Então o que ele fez? Ele começou a mudar. Por exemplo, ao invés dele, às 15 horas, comer o cookie, ele passou a conversar com os colegas, saía para dar uma volta, ia para o parque, fazia um exercício de respiração. E ele foi anotando para ver o que era mais confortável para ele. Ele descobriu que o gatilho dele para comer os cookies era o tédio. Gente, olha só que coisa incrível, né? Então ele substituiu os cookies que ele comia às 15 horas por uma conversa com os amigos, por uma caminhada. E o que é que aconteceu com ele em um mês? Ele perdeu 5 quilos. Então veja o poder bom e o poder ruim do hábito, não é verdade? E aí, quando você quiser fazer uma mudança de hábito, eu vou passar aqui uma dica muito poderosa para você, que é o tal do mindset que eu falei na live passada. O nosso cérebro adora receber comandos, né? E eu dava comandos para o meu cérebro, eu ajudava. Que comandos são esses? O cérebro gosta de saber que você inicia alguma ação, que você tem continuidade, ou seja, você dá sequência e que você finaliza a ação. Então, se você quer instituir um novo hábito... Boa noite, Massal, tudo bem? Se você quer instituir um novo hábito, você diz assim para o teu cérebro em voz alta ou em voz baixa. Você diga: mente, cérebro, agora eu estou tomando um copo de água, porque este copo de água vai me dar, além de saciar a minha sede, vai me trazer saúde. Daí você toma o copo d'água. Quando você termina de tomar o copo d'água, você diz assim: olha, acabei de tomar o copo d'água. Às 15, vamos supor que seja 14 horas. Às 15 horas eu vou repetir o processo. Eu vou tomar água de novo. Então, quando o alarme toca, ou às vezes, como você já deu até o comando cerebral, quando der 15 horas, o teu cérebro vai te lembrar: olha, você precisa tomar água, você quer tomar água. Aí você fala de novo com a mente, com o teu cérebro: mente, cérebro, agora eu vou tomar água. Estou tomando a água. Acabei de tomar a água. Às 16 horas eu vou tomar de novo. E assim, quando você dá o comando de começo, meio e fim, o teu cérebro é tão obediente que ele vai fazer exatamente aquilo que você quer que ele faça. Ele vai ser o teu grande companheiro para te ajudar nessa jornada de estabelecimento do novo hábito. E vou dar mais uma dica poderosa antes da gente falar do tempo de criação do hábito. Outra coisa, outro comando que você vai dar para o teu cérebro é: eu quero fazer determinada coisa. Preste atenção na palavra, eu quero. O que acontece com a maioria das pessoas? E isso acontecia comigo. Eu dizia: eu tenho que fazer determinada coisa. Quando você diz eu tenho que fazer determinada coisa, o cérebro entende o seguinte: é uma obrigação, isso não dá prazer. Então, ele posterga, ele adia, ele faz com que você caia na procrastinação. Essa dica também é poderosíssima, viu? Anote aí.
Então, toda vez que você quer fazer alguma coisa bacana, você diga para o teu cérebro, eu quero fazer tal coisa, quero. Porque daí o cérebro entende que o querer está associado à ação e ele vai te ajudar a tomar uma ação. Então, por que eu falo muito de comandos cerebrais? Quem me conhece sabe disso. Porque a neurociência está aí para explicar isso para a gente e a gente tem que fazer bom uso dessas coisas, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é dar os 3 comandos: início, meio e fim. A segunda coisa é você dizer para si mesmo, eu quero, né? E outro comando que é muito bacana é o eu sou. Então, vamos supor que você queira mudar para uma alimentação mais saudável, que você está fazendo dieta ou por questão estética, ou porque você tem diabetes, ou porque você tem alguma outra doença que necessita fazer uma dieta alimentar, você diz assim, eu sou saudável, né? Porque o cérebro também entende o ser, né? O verbo ser, eu sou. Eu sou saudável, portanto, faço escolhas saudáveis, né? Portanto, faço uma escolha X. E o que significa a escolha? Quando você resolve escolher alguma coisa, você está abrindo mão de algumas outras opções. Então, vamos supor, eu vou aqui pegar meu copo d'água. Você tem um copo d'água e tem uma xícara de café, né? E você fala, eu vou tomar água. Eu quero tomar água, porque a água faz bem para o meu cérebro. Então você fez a escolha da água. Para fazer a escolha da água, você descartou o café. É assim que funciona o processo de escolha. Então veja só, tanto a escolha quanto a criação de um novo hábito são atos conscientes, ou seja, são atos que a gente pode escolher fazer através do nosso sentido intelectual, da razão, né? Porque é uma coisa absolutamente consciente, tá certo? Eu sei que sair da zona de conforto não é fácil, mas com esses comandos eu tenho certeza que você vai conseguir e eu estou torcendo por você, tá bem? Agora vamos falar aqui sobre o tempo. Então, como eu falei no começo da live, muitos coaches, eu sou coach também, e eu acreditava piamente nisso. Muitos coaches e life hackers dizem o seguinte, para a criação de um novo hábito, você precisa de 21 dias, 3 semanas, né? Por que 21 dias? Na década de 50, um cirurgião plástico descobriu que as pacientes dele levavam cerca de 21 dias para se adaptarem à nova condição delas depois de terem passado por uma cirurgia plástica. E isso tornou-se um paradigma no nosso meio. Vários coaches life hackers pregaram isso por muito tempo. Só que um pesquisador inglês descobriu que ele fez uma pesquisa científica, ele é psicólogo, descobriu que para a criação de um novo hábito pode até ser de 21 dias, mas também pode levar até 88 dias. Então eu vou explicar aqui para você como é que funciona esse processo. Para você fazer a mudança de um hábito em 21 dias, para ele se instalar como hábito, são aqueles mais fáceis. Por exemplo, o hábito de caminhar ou o hábito de tomar água. E depende também do que a sua mente e o seu cérebro entendem como fácil. Para mim, tomar água não foi um hábito difícil de ser criado. Então, em 21 dias, eu já tinha instalado este hábito, esta nova rotina na minha vida. Então, foi rápido, só 21 dias. Caminhar, hoje, que eu vejo que é muito prazeroso, e que foi muito bacana eu ter instituído este hábito na minha vida, parece ser fácil, né?
vendo hoje. Mas na época eu devo ter levado, eu não me recordo disso não, mas eu devo ter levado muito mais de 21 dias. Porque eu estava muito na minha zona de conforto, na minha cadeirinha, achando que a vida estava muito bem daquele jeito. E como eu falei para você, sair da nossa zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto, pode não ser fácil. Então eu estimo que eu deva ter levado pelo menos uns 66 dias, conforme diz a ciência, conforme diz esse estudo científico feito por este psicólogo. Eu não me lembro agora se é em inglês, está lá no meu post. Então, e determinados hábitos mais difíceis podem levar... Oi, Júnior, tudo bom? Podem levar até 88 dias. E por que eu estou falando disso? Para você não se desanimar, se manter motivado. E para você se manter motivado, tem aí várias coisas que você pode fazer. Colar post-its pela tua casa, colocar alarmes no celular, como eu fiz, gravar vídeos e lives e postar no Facebook, compartilhar com seus amigos, conversar com as amigas, né, como diz aí. Você pode pedir para... Não, você não precisa pedir para ninguém te elogiar, você mesma vai se elogiar, você mesmo vai se elogiar. Então você diz, eu sou porreta, eu consigo, eu posso. E tem mais uma outra coisa, se você esqueceu de, vamos supor, sei lá, deu uma escorregada no tomate, pisou no tomate e comeu macarrão, né, como eu já fiz no começo também, não se culpe. Diz assim, tá tudo bem, hoje eu dei uma pisadinha na bola, mas amanhã eu retomo, sem cobrança, né? Com muito estímulo. Não fique esperando estímulo de terceiros, né? Se você tiver um marido, uma esposa, né, o seu parceiro, sua parceira, que te estimulam, ótimo, sorte tua. Se você não tem, você mesmo se estimula, você mesmo se elogia. Você diz, olha, eu estou aqui firme, eu consigo, porque você está dando comandos para sua mente. Vou falar mais uma coisa a respeito da mente, né? Que é o tal do mindset. A mente tem uma tendência a pensar negativamente. Então, você tem que combater isso dentro de você. O que é que você vai fazer? Ao invés de você falar assim, não posso, não consigo, não dá, é difícil, você tem que ser um facilitador da sua vida, não um dificultador. Então você fala assim, para eu ser facilitadora ou facilitador da minha vida, o que é que eu posso fazer? Faça perguntas para si mesmo. Como eu posso viabilizar isso que eu quero, né? Quero. Esse como, essa perguntinha, começando com como, vai te ajudar. Quando o cérebro ouve a palavra como, ele já começa a pesquisar aqui dentro, porque aqui dentro tem um grande computador, um computador perfeito, ele já começa a procurar respostas para você. E ouça essas respostas, deixe elas virem. Né? Se você ainda não está acostumado a fazer isso, procure silenciar a sua mente, mantê-la calma e pense, sem julgamento, como eu vou fazer isso? Eu quero tanto, como eu posso fazer isso? Como eu posso, tá? Não como eu devo. Como eu posso fazer isso? Isso vai te ajudar muito. Bom, gente, era o que eu tinha para passar para você hoje a respeito dos hábitos. E agora, desculpa, eu falei em disparada para não perder o raciocínio, mas eu estou aqui aberta a perguntas. Se você tiver alguma pergunta para me fazer, estou às ordens. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem perguntas. Não tem perguntas, eu não estou conseguindo enxergar aqui na minha telinha. Então eu vou puxar aqui para ver se eu tenho perguntas e estou aberta às perguntas. Eu espero de coração
que essas dicas que eu passei hoje a respeito dos hábitos te ajudem a incorporar, a introduzir um novo hábito ou a criar introduzir um novo hábito ou mudar um hábito. O Roberto fez um comentário aqui. Ele mandou uma pergunta. É muito difícil mudar hábitos antigos, principalmente quando começaram de informação errada. Como podemos saber que estamos parados no tempo? Perguntinha difícil essa, não? Se você desconfia que você recebeu, né, de alguma forma essa informação e que se transformou em hábito, eu acho que este já é o primeiro passo para você falar: opa, qual é então o novo hábito que eu gostaria de criar? Como eu posso criar este novo hábito? Né? Se você já tem essa conversinha interna aqui dentro, eu acho que isso já pode começar a abrir um leque de respostas. Está bem? Isabel, eu queria saber onde eu posso encontrar aquele remédio que você mostrou na semana passada. Acho que é para dormir. Queria que você mostre novamente, por favor. Você deve estar falando da melatonina. É melatonina, viu? Eu vou escrever aqui. Eu não tenho como escrever. Mas é melatonina. Você não vai encontrar aqui no Japão. Você tem que comprar em algum site americano. Pode entrar lá no meu blog que você vai ver que eu dou indicação de qual site você pode fazer a compra. Tá bem? Wanda, só que tirando o trigo eu acabei emagrecendo mais ainda sem querer. Agora estou... Peraí, perdi a pergunta. Agora eu estou tentando ganhar uns 2 quilos com saúde sem trigo, mas tá difícil. Então, a primeira coisa que eu vou te recomendar é tirar esse mais tá difícil. Porque quando a gente diz para nossa mente e para o nosso cérebro tá difícil, ele vai fazer de tudo para dificultar o processo. Então, você faça frases afirmativas. Tá fácil. Eu estou no controle da minha vida. Porque daí você está mandando comandos. Tá fácil, eu estou no controle da minha vida. E já diga qual é o teu peso ideal. Vamos supor que seja 60 quilos. Eu tenho 60 quilos saudáveis. Tá bem? Cíntia, tenho dores crônicas. Talvez tenha que mudar muitas coisas. Sim, Cíntia, quando o corpo começa a ficar dolorido, é porque ele está dando sinais de que alguma coisa não está bem. A primeira coisa é você procurar um médico para saber a origem e a causa dessas dores. A segunda é ter atitudes proativas e positivas. Veja, eu não estou falando do positivismo barato, não, tá? Estou falando da proatividade. O que significa ser proativa? Ter ações positivas e benéficas, né, que trarão benefícios para a sua saúde. Se você está tendo esse diálogo interno, dizendo que tem algumas coisas que você tem que mudar, você já sabe que precisa fazer a mudança. Mas quando você diz, eu tenho que mudar, como eu falei agora há pouco, você vai ficar mandando um comando de que isso é difícil, isso demanda tempo, isso me cansa, isso é uma obrigação. Então você vai mandar o comando: eu quero fazer uma transformação na minha vida. Eu posso fazer essa transformação na minha vida. Seja uma facilitadora da sua vida, tá bom? Desejo sorte para você e sucesso. Mais alguma pergunta? Tô gostando aqui das participações com essas perguntas bem bacanas, porque às vezes a pessoa é tímida, não faz a pergunta, e as perguntas de outras pessoas acabam ajudando quem está aqui na live. Eu espero muito que esses comandos ajudem vocês. Esses comandos não estão lá no meu post que eu fiz hoje sobre os hábitos.
né? São extras que eu trouxe aqui para você. Se você ainda não curtiu a página do Portal Me, dá uma curtidinha lá, por favor. Agradeço demais a tua presença aqui. Agradeço todo mundo que compartilhou essa live. Espero ver você na próxima live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Espero ver você na próxima live e vamos continuar falando de mindset, que eu acho que é uma coisa muito importante. Porque quando a gente muda a nossa linguagem, a gente pode mudar a nossa história. E eu não estou falando de positivismo barato não, viu? Eu estou falando de coisa séria que a ciência já vem comprovando e nós temos muito que aprender com a ciência, não é verdade? Então, eu vou trazer mais coisas interessantes sobre esses comandos mentais que nós podemos dar, essas atitudes mentais que nós podemos ter, e para que a gente escolha sempre o melhor para as nossas vidas. Está bem? Temos mais, acho que não temos mais nenhuma pergunta. E já são 21 horas e 8 minutos. Então, gente, olha, eu sou muito grata a cada um de vocês que está aqui comigo hoje. Sou muito grata ao Portal Me por ceder este espaço. E também convido vocês a assistirem as demais lives aí muito bacanas, principalmente a do yoga, né? Nossa, que live linda, ela tá passando umas coisas muito bonitas. E quando eu falei de silenciar a mente, tem uma live dela falando sobre mindfulness, que é muito interessante. Então você pode ir lá, se você não assistiu, tá lá o vídeo aqui na página do portal e você pode assistir, né, a reprise, entre aspas, né, que o vídeo está disponível. Tá certo? Então eu te vejo na próxima semana. Eu vou trazer uma receita aqui maravilhosa para quem quer deixar de comer glúten, mas não quer abrir mão das massas feitas de farinha de trigo. E daí, baseada nessa receita, você vai poder fazer outras, tá bom? É uma receita que eu faço muito, que eu gosto, me amarrei, porque eu adorava comer macarrão. Aliás, olha, gente, vamos falar a verdade, né? Massa é uma coisa gostosa, então eu sei que é difícil a gente deixar de comer. Eu sei que é difícil deixar de comer. Mas a gente pode criar recompensas, né? Como eu falei hoje aqui dos 3 fatores. Criar recompensas que nos deem tanto prazer e satisfação quanto essas massas deliciosas. Então até a próxima semana que eu vou te passar uma receitinha bem bacana, tá bom? Um beijo no seu coração e muitíssimo grata. Tchau, tchau.